Eu quero que você abra a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. E hoje Deus vai ministrar coisas importantes na nossa vida através da vida de Abraão. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. A promessa. Então disse Deus a Abraão, versículo 1: saia da tua terra, saia do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. E farei de você um grande povo, e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Versículo 4, vamos lá no 4. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. E levou sua mulher e seu sobrinho Ló. Algumas coisas importantes no versículo 1. Põe lá no telão, deixa lá. No versículo 1, uma ordem. Quando Deus quer mudar a nossa história, quando Deus quer mudar a nossa vida, quando Deus quer mudar o nosso status, Ele nos dá uma ordem. Ele sempre vai trazer uma ordem. E a ordem de Deus para Abrão, na terra de Ur dos Caldeus, uma terra próspera, uma terra vitoriosa, uma terra de gente rica. O pai dele era rico, ele tinha tudo, ele era bem sucedido. E Deus chega no meio do seu sucesso. Deus não chega só no momento da nossa derrota. Tem momentos que Deus chega no meio do nosso sucesso, no meio do auge da nossa carreira. Abraão estava muito bem, obrigada. E Deus chega para ele e diz: larga tudo, deixa tudo, sai da tua terra, pode pôr o próximo, saia da tua terra e do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Gente, se sabia que na nossa terra, no meio dos nossos parentes, muitas vezes tem culturas, tem ensinamentos e tem crenças que nós não vamos conseguir vencer na vida se nós nos mantermos nelas? Que muitas vezes, para que Deus possa abençoar a nossa vida, nós temos que deixar a nossa família. E não estou dizendo que você vai ter que ir para Estados Unidos, ou para a Inglaterra, ou para Roma, ou para qualquer outra parte do mundo, mas que você tem que sair das crenças da sua família. Você tem que sair dos pensamentos de limitação da sua família, e você precisa se despojar disso, porque se você não o fizer, você só vai ter aquilo que eles têm, só vai chegar aonde eles chegaram e não vai além. Para que Deus pudesse fazer de Abraão a bênção que Deus queria que ele fosse, para que Deus pudesse, ele teria que levar Abraão para longe, longe daquela prosperidade, longe daquele lugar, e demonstrar para ele o seu poder sobrenatural. Qual foi a ordem que Deus deu aqui? Leia o texto bíblico. Vai para longe da sua família e da sua parentela. Ele obedeceu? 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 Quem disse que ele obedeceu? Levante a mão. Quem disse que ele obedeceu Malemar? Por que ele obedeceu Malemar? Põe o próximo versículo lá. Mais um, farei de você um grande povo, te abençoarei, tornarei você famoso. Próximo. Abençoarei o que se abençoar e tal. Próximo. É o 5. E por meio de vocês serão benditos todos os povos da terra. Próximo. Partiu, pois, ali ordenar o Senhor é o que? Parente? Deus mandou sair com os parentes? Por que a gente sempre tem um "e" na nossa vida? Eu fiz o que o Senhor mandou ir. E o que, pastor Jesus? Qual que é o nosso "e"? E fiz o que Deus me mandou, e Ló veio comigo. Ló é parente, Ló é sobrinho. Muitas das vezes Deus não pode realizar as coisas grandes que Ele tem para realizar na nossa vida, porque nós não fazemos exatamente o que Deus manda.
nós sempre temos o nosso e. Talvez você diga, eu fiz tudo o que Deus me mandou, preste atenção. Eu fui aonde Deus me mandou, mas procura o teu ir. O que é que você deixou de fazer? O que é que você parou de fazer? Sabe de umas coisas que o Espírito Santo me toca aqui agora? Uau! Quando você obedece a Deus, em qualquer coisa, você não pode duvidar da sua palavra, nem desobedecer a sua palavra. Muitas vezes Deus já nos abençoou, mas aí duvidamos. Muitas vezes Deus já nos deu a vitória e a terra prometida e nós reclamamos. Tem E que pode ser uma pessoa, pode ser um lugar, mas tem um E que pode ser uma atitude. Você sabia de uma coisa? Nem eu, nem Jesus, nem Jesus, nem Jesus, nem o Espírito Santo. Ninguém pode mudar uma vida de uma pessoa que não toma atitude. Não pode. Às vezes nós saímos da terra, às vezes nós ouvimos a palavra e continuamos a desacreditar. Eu não gosto de gente que pede oração para todo mundo. Não gosto de gente que pede oração para todo mundo. Sabe por quê? Porque quem pede oração para todo mundo não acreditou na oração de ninguém. Porque se tivesse acreditando, não tinha pedido de novo a mesma oração. E duvidou. O que adianta o Raul Lintz orar, a Andréia orar? Ele duvida da oração do Raul Lintz, pede para a Andréia. Duvida da Andréia, pede para mim. Duvida da minha, pede para o Gilberto. Não é a multidão de quantas pessoas vão orar, é a intensidade com a qual você vai crer na palavra de Deus e na oração. E duvidou. Fiz o que Deus me mandou, mas 480 mil profetas oraram por mim. E duvidei. Esse dia atrás eu estava conversando com os pastores lá em casa, e os pastores dizendo para mim assim, pastora, eu chamo o povo na frente, eu oro pela doença, eu mando impor as mãos e unjo a cabeça com óleo, termina o culto, o povo vem pedir oração pela doença que eu já orei. Saiu do lugar, veio na frente, recebeu a oração e duvidou. Porque não muda. Você pode mudar de pastor, pode sair da parentela, pode mudar de igreja, pode mudar a influência. Se você não tiver fé, não adianta. Tem que ter fé e obediência. Abraão teve fé, não teve obediência. Tem gente que tem obediência e não tem fé. Nós temos que nos livrar deste duvidou. Uma das orações que me impressionou o coração foi quando eu cheguei no hospital. Já contei para vocês isso, vou contar de novo. Quando meu filho pegou Covid. 180 quilos de peso. 23 pneumonias. 52% de função pulmonar. Eu não orei por ele 2 vezes. Eu poderia ter levantado a igreja inteira para orar. Feito campanha de jejum de hora em hora. Oração de minuto em minuto pelo Júlio. Poderia ter feito? Eu não fiz. Porque quando eu saí da porta do hospital, eu apontei para o hospital e disse, Deus, estou entregando o meu filho na mão da pessoa que eu mais confio. Eu confio no Senhor. E eu vou para casa, eu vou dormir e descansar. E não vou orar. E não vou jejuar. E não vou pedir. Essa é a minha fé. Essa é a minha fé. Porque se eu estou entregando na mão da pessoa que eu mais confio, eu não vou telefonar para saber como ele está. Porque nas tuas mãos eu sei que ele está bem. Eu lutei com o diabo. Quando ele veio me afrontar, eu falei, sai que ele está nas mãos de Deus. Vai embora porque ele está nas mãos de Deus. Repreendo porque eu vou buscar meu filho porque ele está nas mãos de Deus. Muito desespero não é santificação, é dúvida. Muito pedido de oração não é fé, é incredulidade. Ou desobediência, porque não mudou a sua atitude e está esperando que alguém venha falar aquilo que você quer ouvir. Eu vou falar com 20 mil pastores, um deles vai falar que eu tenho razão.
e não podem entrar na terra prometida. Outra coisa que eu quero colocar aqui nesse versículo é que enquanto a pessoa que não foi, ou a atitude que Deus não pediu para estar na tua vida, não sair da sua vida, você não vai chegar ao seu destino. Diga, meu Deus, não entra no seu destino. E aí o que acontece? Versículo 1 do capítulo 13. Vamos lá. E saiu Abraão do Egito e foi para Neguebe, com sua mulher, com tudo que tinha, e Ló foi com ele. Versículo 13, primeiro. Abraão tinha enriquecido muitíssimo, tanto em gado, como em prata, como em ouro. Pode seguir. E ele partiu do Neguebe para a direção a Betel, indo de um lugar para outro. Segue. Até que chegou a um lugar entre Betel e Ai, aonde havia armado o acampamento anteriormente. Vai lá. E onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que o acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. E então não podiam mais morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens, tanta terra, que a terra não podia sustentá-los. Segue. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores de rebanho de Ló. Versículo 10. Ali vou cortar um pouquinho aqui. Versículo 10. Então Ló olhou e viu o vale do Jordão, porque sugeriram que ele se separasse, que era muito bem irrigado, e até Zoar, como era o jardim do Senhor. Segue. Como a terra do Egito, isto sucedeu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Para frente. E Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste. Assim os dois se separaram. Ele foi para o lugar verde. Veja bem, preste atenção. Preste atenção. Gente, o que não é para estar conosco tem que partir. Porque às vezes a gente insiste com tantas pessoas ao nosso lado, mas elas não nos amam como nós amamos elas. Pense bem, Ló era um jovem pastor, e o seu tio, mais de 75 anos de vida. E ele enriqueceu muito ao lado do seu tio. Tem gente que enriquece muito por estar perto de você. A riqueza de Abraão tocou a Ló, e o gado de Ló se multiplicou, e a riqueza de Ló se multiplicou. E chegou um momento em que era tanta riqueza que a terra não podia alimentar. Esse rapaz não poderia ter dito, tio, vai para as colinas verdes e eu vou para cá. O senhor é mais velho, eu tenho força, vou trabalhar. O que ele fez? Quando o tio mandou escolhe para que lado você vai, ele foi para as colinas verdejantes. O que eu aprendo aqui? Nem todo mundo que a gente quer arrastar pela vida toda para ajudar, para abençoar, para cuidar, para proteger, nos ama como nós os amamos. E nem todo mundo que está prosperando, muitas vezes numa igreja, ou muitas vezes em algum setor, é porque este homem é próspero. Talvez, muitas vezes até, nós estamos prosperando à sombra da unção de alguém. Você já viu muitas pessoas que partiram de igrejas e viraram nada. E quando estava dentro da igreja era grande, brilhava, pregava, anunciava, prosperava, e depois saiu, desviou e voltou para as drogas. Quem já viu gente assim? Essa pessoa não estava tendo vida própria. Essa pessoa estava vivendo à sombra de alguém. E existem muitas pessoas que muitas vezes são como parasitas. O parasita, ele não tem alimento nele mesmo, ele se alimenta, ele é um sanguessuga. Ele está com você, mas não está com você, porque na hora que tiver que escolher, ele vai te abandonar. Olha só. E então o que acontece? Abraão, ele deixa, Ele deixa a vida, Ló deixa a vida de Abraão. No versículo 14. Põe o versículo 14 para mim. Olha só depois que as atitudes erradas, ou as pessoas erradas saem da nossa vida, aí então o nosso destino é descoberto. Olha lá, leia o texto bíblico para mim.
Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele. Quando que Deus falou? Depois. Olha para mim. Deus só vai falar com você o que Ele tem para colocar nas tuas mãos depois que o E se separar de você. Qual é o E? Qual é a pessoa? Os amigos errados. Existem pessoas que nos aproximam, existem pessoas que nos sugam as nossas forças, sugam a nossa energia, tomam o lugar da bênção que é nossa. Existem as pessoas que nos incentivam a ir para o caminho errado, para as más conversações, para as coisas que Deus não se agrada. Deus não vai dizer para onde Ele quer te levar até que você não faça uma escolha. Mas quando Deus vê que Abrão então se separa e Ló segue seu destino, segue seu caminho, olha a promessa que vem para ele aqui. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, todas as direções. Olha aí, ó. Segue. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Minha pastora, por que eu não consigo ver o que Deus tem para mim? Talvez porque tenha um E grudado em você. Porque Deus só vai mostrar o destino que você tem, o lugar que Ele preparou para você. O projeto de vida muitas vezes não é executado na essência, porque E está do teu lado. E Ló foi com ele. Você quer ser um grande profissional, ter uma grande empresa e leva um monte de gente desocupado na sua vida junto com você? Você quer ter uma empresa, ser um empresário de sucesso e leva muito amigo que só quer comer churrasco, contar piada e jogar Uno? Você quer passar no vestibular de medicina e leva com você um monte de gente que só quer conversa de bagunça? Deus só vai poder mostrar para mim e para você o nosso destino quando nós entendermos que a terra prometida a gente vai sozinho. E depois se torna uma bênção. Olha, ele foi para a terra prometida sozinho. Ele entrou na terra prometida sozinho, sem Ló. Mas depois ele se tornou uma bênção para o planeta inteiro. Tanto é que nós estamos sendo abençoados com ele hoje aqui. Porque ele foi aquele que gerou Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac Jacó. Jacó lá para frente gerou quem? Jesus. Ele não pode ir com a gente. Tem muitas meninas dizendo, Senhor, eu vou ter que me afastar de alguns amigos. Eu vou ter que me afastar de algumas más conversações. Existem alguns empresários que estão dizendo, olha aqui, essas visitas todo final de semana na minha casa, para dizer nada com coisa alguma, isso não é bom para mim. Eu tenho que sair da roda dos escarnecedores, porque o meu destino não vai ser me revelado até que eu não deixe Ló ir. Qual é o teu Ló? Porque o meu Deus ainda continua tendo o poder de abençoar a gente para leste, oeste, norte e sul. O que é que nós temos carregado conosco? Existem muitas coisas que podem estar impedindo. Você sabe que eu vejo uma coisa muito importante na decisão de Ló e na decisão de Abraão. Muito importante. Ló, ele não tinha a mentalidade de Abraão. E Ló acreditava que os pastos é que alimentavam suas ovelhas. Cada um acredita no que quer. Ló acreditava que eram os pastos verdes das colinas do Jordão que poderiam deixar as ovelhas dele muito mais gordas do que as ovelhas de Abrão. Mas Abrão acreditava que era a bênção de Deus que podia cuidar do seu rebanho. E ele foi para o deserto. E todo mundo sabe que o deserto floresceu. E todo mundo sabe que o deserto tornou-se uma proporção mundial, porque quem não quer ir para Israel, quem não quer pisar naquela terra, qual é a nação mais poderosa do mundo, qual é o povo mais inteligente do mundo? Os filhos de Abraão. Embora ele tenha resistido por um tempo, ele deixou Ló ir. E Deus pôde mostrar para ele a bênção que Deus tinha preparado para ele, em nome de Jesus. Agora veja aqui, logo que Ló sai, no capítulo 14, o que acontece? Versículo 11.
Logo em seguida, porque quando você desconecta de quem tem a benção, às vezes você perde tudo mesmo. Olha lá, ó. E os vencedores que lutaram contra os reinos, porque Ló foi para as colinas verdejantes ao lado de Sodoma e Gomorra, aonde haveria de ser destruído pouco tempo depois, mas no tempo que ele chegou lá, não estava destruída. E então 5 reis se juntaram contra 4 e destruíram as cidades e levaram tudo daquelas cidades, preso, toda a riqueza, todas as famílias e tudo mais. Leia o texto bíblico comigo. Os vencedores desta guerra saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra e de todo o mantimento e partiram. Verso 12. Levaram também quem? Quem foi? Ló, sobrinho de Abraão, e todos os bens que ele possuía, visto que ele morava no lugar errado. Quanto tempo levou a riqueza do Ló? Quanto tempo? Alguns versículos, alguns meses, algumas semanas durou a riqueza de Ló longe da sua fonte. Mas acontece que, preste atenção, depois eu vou pregar, estou contando a história. Versículo, pode seguir o 13. Mas alguém que tinha escapado relatou tudo a Abraão o heteu, que vivia próximo dos carvalhos de Manre. O amorreu. Manre e seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abraão. Quando Abraão viu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar, aí vem os 318 da Universal, 318 homens treinados, aí, ó, nascidos na sua casa, e saiu em perseguição até Dan. Olha, 5 reis não haviam conseguido derrotar, mas ele vai com 318 homens, porque quem tem Deus, quem obedece, quem se livra do quem sai de Ur dos caldeus, vence com 300 homens aquilo que 5 exércitos não conseguiram destruir. Olha lá, vai por 15. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, e perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Verso 16. E recuperou todos os bens e trouxe de volta o seu parente Ló. Ou parentela, né? Só tem o trabalho. Quando a gente carrega o que Deus não mandou carregar. Caraca, gente, será que Deus está falando com alguém aí? Está todo mundo me olhando com uma cara. Estou até com medo, vou entregar mensagem, vou embora dormir. Quando a gente carrega o que não é para a gente carregar, a gente vai ter que lutar as lutas dos outros. Cara descansado, próspero, abençoado, sossegado, pronto para receber toda sorte de bênção de leste, de oeste, de norte, de sul. Tem que colocar a sua vida em risco para entrar no acampamento do inimigo e salvar o parente. Meu Deus, né? Vamos para frente. Versículo 17. Com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Versículo, vamos ler Bíblia. Voltando a Abraão da vitória sobre Quedorlaomer, bom nome para pôr no seu filho, ó, e sobre os reis que haviam se aliado, o rei de Sodoma, preste atenção aí. Preste atenção aí. O rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, Vale do Rei, 18. Então, Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abraão, dizendo, peraí,
E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Verso 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos nas suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Nunca, olha aqui para mim, a lei foi escrita por Moisés anos na frente. A lei não havia sido escrita. Melquisedeque, rei de Salém, chega trazendo pão e vinho. Pão e vinho. Pão e vinho é a tipologia de quem? Jesus. E Abraão, procura para mim, Abraão deu o dízimo dos despojos em Hebreus, acho que é Hebreus 7, alguma coisa, eu esqueci. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos nas suas mãos. E Abraão deu o dízimo de tudo. Entregou o dízimo de tudo. E quando ele entrega o dízimo de tudo, ele recebe das mãos de Melquisedeque a provisão completa. A provisão completa. Ele dá o dízimo de tudo e ele recebe a provisão completa. É Hebreus 7. Só aí deu o dízimo. Hebreus, só o versículo. Hebreus capítulo 7, abre aí. Eu quero voltar aqui depois. Hebreus capítulo de número 7. Versículo 12. Não. Qual o versículo? E deu o dízimo de tudo. Eu esqueci de anotar. Abraão deu o dízimo dos despojos. Alguém acha para mim? Hebreus 7, eu não sei qual versículo. Abraão deu, aí, 7:4. Está lendo aí? Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo do que ele deu o dízimo? Preste atenção. Algo grande Deus vai desatar na tua mente com a história desse homem. Ele vem da guerra, vocês estão entendendo a história? Primeiro ele sai da terra de Ur dos Caldeus, recapitulando. Era para ele sair sem parentes e ele levou o parente. Aí o parente prosperou. E a terra que Deus havia dado para ele já não podia mais ser dividida com o parente. Aí o parente pega e deixa ele na mão, manda ele para o deserto e vai para as terras maravilhosas. Nas terras maravilhosas, o parente é levado como prisioneiro. Ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto ele possuía. Estão pegando a história? E agora Abraão vai lá com seus 318 soldados, lutar uma luta que não era dele, enfrentar uma guerra que Deus não queria que ele enfrentasse, enfrentar um problema que Deus não queria que ele enfrentasse. Existem muitas coisas que nós estamos enfrentando que Deus não queria que a gente enfrentasse, mas que mesmo assim Deus, na sua bondade, na sua misericórdia e no seu grande amor nos livra. Porque mesmo Deus não querendo, deu força, poder e autoridade para ele derrotar todos os exércitos e salvar seu sobrinho. Seu sobrinho não estaria em perigo se tivesse ficado em Ur. Aí ele vai e encontra Melquisedeque, sacerdote e rei de Salém. Ok? Encontrou. O que ele faz? Ele dá o dízimo de todos os seus despojos. Dá o dízimo dos despojos. Segue a leitura lá em Gênesis capítulo 14, do verso 21 a seguir. O rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me quem? As pessoas. E pode ficar com todos os bens. Só quero as pessoas. Só quero a riqueza, só quero a minha riqueza, que são as pessoas. Tudo que você pegou de despojo, toda a riqueza que você saqueou, pode ficar com você. Versículo 22, olha lá. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas. Como é que ele respondeu?
de mãos levantadas. Ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, eu juro. Veja lá, verso 23. Que não aceitarei nada que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália. Segue. Para que você jamais venha a dizer: eu enriqueci Abraão. Então escute aqui. Ele ficou com uma correia? Ele ficou com um cordão? Ele deu o dízimo do quê? Dos despojos. Mas não ficou com os despojos. Ele dizimou do seu próprio tesouro. A quantidade que representava a vitória que ele tomou das mãos daqueles reis, em ouro, em prata, em diamantes, sei lá mais o que se tinha naquele lugar. Ele pega do tesouro, pessoal, é a mesma coisa assim, eu tenho uma conta bancária, e eu ganhei 20 mil para recuperar alguém. Eu devolvo os 20 mil, vou na minha conta bancária e dizimo 2 mil. Ele tinha que dar alguma coisa de dízimo? Ele devolveu. Mas olha a integridade desse homem com Deus. Juro, de mãos levantadas, que eu não aceito um centavo de você, para que depois você não me diga que me enriqueceu. Pelo contrário, estou entregando a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, o dízimo da vitória que eu tive. Mas eu não quero dinheiro, pode levar tudo que você tem. Pergunta para mim, pastor, o que aconteceu? Ai, Jesus. Ai, Jesus. Veja lá, capítulo 15. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Capítulo 15, depois dessas coisas. Depois do quê? Dessas escolhas. Dessas decisões. O que está esperando Deus para que você tenha um projeto de vida aprovado? Tenha uma vida sobrenatural. Primeiro, deixe o ir embora. Segundo, faça escolhas. Faça escolhas. Escolha depender de. Escolha depender de. Não dos pastos verdejantes. Não do teu braço. Não da tua juventude. Se livre daquilo que Deus não quer que você carregue. Teu trabalho está no que você carrega de fardo, que Deus não pediu para você carregar. Se livre. E daí depois que você tomar essas atitudes, quando ele deixou Ló ir, o que Deus fala com ele? Quando ele deixa Ló ir, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Ló saiu, então veja, ele ficou com as terras verdes, filho, mas tudo que você enxerga, em qualquer direção aonde você pisar, eu vou te entregar. E agora ele faz o quê? Ele renega as riquezas milionárias que ele trouxe de volta, porque só Ló era muitíssimo rico. E ele recuperou toda a riqueza de Ló. E mais de todos os reis de Sodoma e Gomorra. Era muito dinheiro. Ele renega, para que Deus seja honrado no deserto da onde ele estava. Aí Deus olha para ele e diz assim, Deus aparece para ele numa visão. Deus vai aparecer na nossa vida em visão. Deus vai aparecer trazendo direção, aprovando o projeto, quando nós estivermos dependentes dEle. Rapaz, olha aí, ó. Segue o próximo, vai seguindo o versículo. Eu sou o seu escudo. Ei, Abraão, grande será a tua recompensa. Não estou nem pregando, estou lendo Bíblia hoje. Grande será o quê? A tua recompensa. Versículo 2. Segue aí. Abraão perguntou, ó Senhor soberano, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro que eu possuo é Eleazar o Damasceno? Segue. E acrescentou,
Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro? Segue. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Vai para frente. Meu Deus, ninguém entrega o filho se primeiro não entrega tudo. Ninguém chega entregando o filho se primeiro não sai da Ur de Caldeus. Ninguém vai entregar um filho se antes não deixa o sobrinho embora. Ai, um filho gerado por você mesmo será seu herdeiro. Presta atenção aí. Levando-o para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas. Olha lá, meu Deus. Se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Assim será. Veja lá, vai para frente. Abraão creu no Senhor, e isso foi-lhe creditado por justiça. Segue, meu Deus do céu. Ai, disse ainda: eu sou o Senhor que te tirou da terra de Ur de Caldeus para dar a você esta terra como herança. Uau! Perguntou Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Ai, meu Deus. E respondeu o Senhor: traga-me uma. Quem representa essa novilha? O filho que ele mesmo geraria. O cordeiro que ele recebeu quando deu o dízimo de despojos. Ele recebe quando honra a Deus com os dízimos dos seus despojos. Ele recebe antes da palavra, e Deus lhe entregou pão e vinho. E Deus, como eu vou saber que essa promessa vai se cumprir? Vamos selar ela. Eu te dei pão e vinho, eu te dei o cordeiro. Pegue agora e sacrifica diante de mim. Sabe o que ele estava sacrificando ali? Quem? Quem ele estava sacrificando ali? Quem? O seu filho futuro, por nome de Jesus. Como? Sabe, Abraão, você não entende. Sabe, Abraão, você não compreende. Mas eu estou fazendo uma aliança com você. E sabe, Abraão, um dia você vai receber milhares de pessoas. Hoje nós assistimos um documentário com o pastor assistiu e me contou. Uau, que só no Brasil são 60 milhões de judeus espalhados pelo mundo. Muitos de nós que estamos sentados aqui podemos ter origem judaica. Descendentes de judeus espalhados no mundo. Olha que coisa interessante. Sabe aquela história, meu Deus, vou contar um negócio para vocês aí que vocês vão arrepiar agora. Sabe aquela história de que o Brasil foi colonizado por ladrões? Que o Brasil foi colonizado por bandidos? Sabe quem colonizou o Brasil? Como eram tidos na Europa os judeus? Como eram chamados os judeus na Europa? Como eram chamados os judeus na Europa? Ladrões, bandidos, pervertidos. Isso é história. A escória, a sujeira, o lixo. Alguns termos foram colocados em cima dos judeus. Por exemplo, judiação. Judiação é um termo contra judeu. Judeu malvado, pervertido, perverso, está fazendo mais uma malvadeza. Então, o que eles fizeram? Os judeus que estavam na Inquisição, em Portugal, pediram para vir para a Terra Nova. E os bandidos de Portugal foram os maiores colonizadores da nossa terra. E estudos comprovadamente dizem: existem 60 milhões de judeus, descendentes de judeus, espalhados no mundo. 40 milhões dos 60 estão no Brasil. Por isso há uma grande união entre o povo de Israel e a nação brasileira.
Outra coisa interessante sobre o nosso nome, se você perguntar para um judeu, brasileiro, como é que se fala brasileiro? Basilai. Brasil, em hebraico, é Basilai. Brasileiro é Basilai. Então, o que acontece? O nome do Brasil era Terra de Veracruz. E eles colocaram o nome do Brasil porque era ferro, significa ferro, fortaleza, força. A origem até do nome da nossa nação é hebraica. Então, aquela opinião que nós tínhamos acerca dos bandidos, nós temos que tomar posse daquilo que Deus trouxe para essa nação. E alguns nomes e sobrenomes hoje podem fazer até DNA, porque pode se descobrir descendência judaica. Ferreira, o Freitas, o Andrade, o Lopes, e muitos nomes que os judeus adotaram na época para se esconder. Então a gente vê a descendência de Israel dentro da nossa nação. Isso é uma bênção, isso é uma maravilha. Muda a nossa visão sobre a fundação do nosso país. Nós somos refúgio para judeus da Inquisição, que eram chamados de bandidos, salteadores e ladrões. Foram os judeus, por medo da Inquisição, que quiseram vir para a Terra Nova, que quiseram povoar nossa terra. Então nós vemos aí essa novilha, esse cordeiro, vinha trazer a salvação e ia fazer com que a nação de Israel crescesse, e se ramificasse por todas as partes do mundo, em nome de Jesus. E aqui eu quero falar com você, e já terminar. Você está no meio do projeto de vida. A leitura da palavra fala tudo. Sim ou não? Filho, saia. Filha, saia do meio da parentela. Saia. Saia do meio das pessoas que não têm visão de futuro. Deixe-as ir. Você volta para a estaca zero, quando você nunca vai ouvir o teu destino, nunca vai ouvir a promessa que Deus tem para você, nunca vai ouvir o lugar que Deus vai te colocar, nunca Deus vai te mostrar enquanto você não decidir obedecer à voz de Deus e ir para o lugar onde Ele vai te mostrar o teu destino, Ele vai te mostrar. Sai da tua terra, olha só, Deus, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não sabia qual que era a terra, enquanto o último parente não tinha deixado ele. Ele só soube qual era a terra quando o último parente deixou dele. Ele só soube. Nós só vamos saber qual é a terra quando nós deixarmos as pessoas nos irem. A salvação é individual. Os projetos de Deus não são em família. Começam por um homem. Por um homem veio a salvação de Israel. Por um homem veio o libertador do Egito. E depois muitas famílias são alcançadas. Mas se um homem não decide, uma nação não é salva. Se um homem não decide, uma família não é salva. Se um homem decide ficar com a família, perde toda a sua família. Mas se um homem decide ouvir a voz de Deus, ele salva a si mesmo e toda a sua casa. Saia. Saia. Saia da esperança das riquezas. Saia das heranças humanas. Saia da luz dos caldeus, que é o significado de Ur, luz dos caldeus. Saia da glória dos homens. Eu quero te mostrar uma terra. Deixe as pessoas irem. Não carregue fardo com você. Eu quero te mostrar que da direita, da esquerda, da frente, de trás, tudo que você enxerga é teu. Entregue o dízimo, mas não confie na riqueza. Empobreça para demonstrar a tua grande confiança em quem está. Abraão empobreceu quando tirou do seu própria riqueza para adorar a Deus. Mas quando o homem empobrece, diminui a sua riqueza para dizer: tu és o meu provedor,
Eu cheguei aqui para lutar, não estou cobrando nada por essa luta. Estou devolvendo todos os cidadãos. Estou devolvendo todo o ouro. Estou devolvendo toda a prata. Eu só quero que Deus me perdoe por ter feito coisas erradas e ter trazido os parentes junto comigo. Eu só quero que Deus me perdoe e que Deus continue comigo. Porque é o Senhor que vai enriquecer Abraão. É o Senhor que vai me dar. E quando ele fez isso, olha para a pastora, Deus deu a ele a visão do filho, a visão do Cordeiro, do Salvador e da multidão de estrelas que ele ia ter. Deus está falando com você? O sonho e o projeto de Abraão era ser pai, mas ele queria talvez ter uns 10 filhos. Ele nunca imaginava que o que Deus tinha para ele, ninguém poderia contar. Ele nunca conseguiria imaginar que a sua descendência e os descendentes dos seus descendentes seriam os maiores homens e nomes da história de suas nações e países. Quando ele estiver no céu, na glória, no dia do arrebatamento, que começar a subir os descendentes de Abraão, eu não quero prestar atenção em nada. Não quero desviar o meu foco, porque eu sei que Abraão é um daqueles que vai estar ao lado do Pai. Por conta da aliança que ele fez com esse homem, capaz de dizer: é o Senhor. É o Senhor. Abraão enriqueceu e continua milionário. E todos aqueles que se convertem a Jesus, filho de Abraão, enriquecem também. Há uma riqueza aqui, há uma glória aqui, há uma unção aqui, há um poder fluindo deste lugar.